Dizem por aí que o trabalho enobrece o ser humano. Mentira consoladora. O labor exaustivo é a corrente banhada a ouro que aprisiona o servo ao seu próprio orgulho inflado. O verdadeiro poderoso não sua. Ele observa, manipula e aguarda o momento certo. O suor pertence aos corpos obedientes. O comando pertence a quem governa esses corpos. As massas admiram o esforço como quem aplaude o gladiador antes do golpe mortal. Confundem exaustão com honra. O sábio economiza energia e multiplica influência. Quem trabalha em excesso, pensa de menos. E quem pensa profundamente, logo aprende a comandar aqueles que se esgotam. Desde a infância nos domesticam para obedecer, buscar segurança e rotina previsível. Mas a estabilidade é o cemitério da ambição verdadeira. O príncipe astuto prefere o desconforto da incerteza ao conforto mortal da ordem estabelecida. É no caos que o poder germina. É na turbulência que a vontade se transforma em aço temperado. Trabalhar intensamente é o disfarce perfeito da obediência. O servo acredita ser livre apenas por cumprir seu dever. O governante sorri em silêncio, pois sabe que lealdade cansada é fácil de controlar. O homem esgotado não questiona nada, apenas descansa, acreditando servir a um propósito divino. O segredo não está em suar, mas em compreender as regras do jogo. O mito contemporâneo é o mérito. Dizem aos quatro ventos: quem se esforça, vence. Maquiavel riria dessa ingenuidade. Nem sempre triunfa o justo, mas sim o astuto. A vitória pertence a quem entende o palco completo e transforma o esforço alheio no cenário do próprio poder. O trabalho é ferramenta útil, nunca sentença de vida. A formiga carrega o grão incansavelmente e morre antes do inverno chegar. O falcão observa de longe, desce uma única vez e domina completamente. A força sem visão estratégica é puro desperdício. O tempo não recompensa quem corre desesperado, mas quem sabe exatamente quando é hora de esperar. Quando o homem descobre o verdadeiro valor do ócio, torna-se perigoso para o sistema. O descanso liberta o pensamento, e pensar é o ato supremo de rebeldia. Por isso, o sistema mantém todos ocupados constantemente. Quanto mais cansado o povo, menos reflexivo ele se torna. Eis o truque perfeito dos que governam sorrindo. O rei sábio oculta seu descanso estratégico. Deixa que as massas o vejam ocupado para que o imitem cegamente. À noite, enquanto todos dormem exaustos, ele planeja no silêncio. No território secreto do ócio calculado, ele conquista impérios invisíveis. O descanso não é fraquejar. É território secreto onde o poder afia suas lâminas mais mortais. As civilizações erguem estátuas monumentais aos que trabalham, mas lembram eternamente apenas os que pensam. O suor evapora como névoa. As ideias permanecem como rocha. O labor ergue muros temporários. O pensamento funda reinos eternos. Quem compreende isso domina o tempo. Quem não compreende apenas o preenche com tarefas vazias. Não desprezo o labor em si, mas quem vive apenas para ele perde-se completamente. O fogo é útil até que consome o próprio ferreiro. A sabedoria está em dosar o esforço e medir o desejo com precisão. O poder pertence a quem domina o próprio ritmo, não ao que se torna escravo do relógio. O poder não se constrói com músculos, mas com percepções refinadas. O forte impõe pela brutalidade. O sábio induz pelo pensamento. É infinitamente mais fácil conduzir 1000 braços do que dominar uma única mente desperta. O verdadeiro governante não ordena diretamente. Ele cria o ambiente onde todos desejam obedecer naturalmente. O homem que se orgulha do próprio cansaço é servo do elogio externo. Trabalha não pelo fruto real, mas pelo aplauso momentâneo. Maquiavel diria: a vaidade é o chicote invisível do trabalhador moderno. Enquanto busca reconhecimento, entrega sua energia vital ao trono que o ignora. Os poderosos jamais condenaram o trabalho abertamente. Seria tolice estratégica.
Eles o enaltecem constantemente, pois dele extraem lucros e lealdade automática. O mito do esforço é sua invenção mais engenhosa. Tornaram o fardo uma honra sagrada e o cansaço medalha de virtude. Assim se domesticam impérios inteiros sem disparar um tiro. A mente cansada aceita verdades prontas sem questionar. O corpo exausto busca apenas repouso imediato. Nenhum exército é mais fácil de controlar do que uma multidão trabalhadora satisfeita com pouco sono e falsas promessas de futuro brilhante. Eis o triunfo supremo da manipulação contemporânea. Não é o trabalho em si que escraviza, mas o propósito que não é seu. Quando o homem dedica a vida inteira a sonhos impostos por outros, transforma-se em servo sorridente. O sábio cria seu próprio motivo, ainda que pequeno. A liberdade não está no esforço, mas na escolha. O segredo do poder é parecer merecedor. O governante que finge esforço ganha respeito automático. As massas o imitam, achando que compartilham o mesmo fardo. Mal sabem que o peso do rei é puramente simbólico. Seu verdadeiro labor é manter viva a ilusão de igualdade. Trabalhar é necessário, mas obedecer cegamente é suicídio lento. O homem prudente sabe exatamente quando parar, não por preguiça, mas por cálculo estratégico. O descanso é o intervalo onde a mente observa o tabuleiro completo e decide o próximo movimento vencedor. O ócio é o olhar do enxadrista. Quem controla o tempo, controla os homens. O relógio foi a invenção mais sutil do poder. Dividiu o dia, mediu a produtividade e domesticou o espírito humano completamente. O sábio não vive por horas marcadas, vive por propósito definido. O tempo é servo da estratégia, nunca do costume. A glória do trabalho é recente na história. O domínio da mente é eterno. Reis antigos conquistavam com espadas afiadas. Os modernos conquistam com salários. Um compra obediência com medo explícito. O outro com promessas vazias. O método mudou, mas a essência do comando permanece idêntica. Os que entendem o jogo não fogem do trabalho. Eles o moldam. Transformam obrigação em ferramenta, rotina em disfarce perfeito. O príncipe moderno veste a aparência do servo para que ninguém o tema. E quando o poder finalmente chega, todos juram que ele apenas trabalhou honestamente. Nenhum poder resiste sem narrativas bem construídas, e a mais eficaz delas é o valor sagrado do esforço. Dizem as massas que o trabalho é virtude suprema, mas ocultam que a virtude que mais serve ao governante é a obediência cega. Um império se sustenta melhor com crenças do que com exércitos armados. O esforço cega o julgamento crítico. O homem ocupado não questiona o sentido das ordens. Assim, o trabalho se torna escudo contra o pensamento livre. Maquiavel sabia perfeitamente: é mais fácil dominar quem não tem tempo para refletir. A pressa é o cárcere invisível dos tolos. A riqueza nasce da percepção aguçada, não da força bruta. Quem entende o valor da aparência governa quem vive apenas da substância. O príncipe sábio não precisa ser poderoso, basta parecer. O mundo é teatro e o público trabalha para sustentar o palco que o engana. O servo busca aprovação externa constantemente. O governante busca resultado concreto. Enquanto o primeiro deseja ser amado, o segundo prefere ser temido com elegância calculada. O amor exige esforço constante e desgastante. O temor se renova sozinho automaticamente. Por isso, o poder prefere o silêncio estratégico ao aplauso barulhento. O sistema é extremamente hábil. Ensina o homem a se orgulhar da própria servidão. Premia a pontualidade. Exalta a obediência e chama rotina de sucesso. Assim, as massas trabalham com prazer genuíno e agradecem por ter correntes douradas. É o triunfo absoluto da ilusão moral sobre a razão. A força nunca vence o cálculo refinado. O rei que compreende o coração humano governa sem espada. Ele planta crenças profundas e o povo colhe deveres. Aquele que convence o trabalhador de que o esforço é glória, já não precisa vigiá-lo constantemente.
ele mesmo se vigiará. O homem livre mede o valor de seu tempo, não o peso de seu esforço. Trabalha quando quer, não quando mandam. O servo acredita que a liberdade virá depois do cansaço, mas ela nasce antes, no instante preciso em que ele decide a quem entregar sua energia vital. A história é escrita pelos que observaram atentamente, não pelos que suaram nos campos. O guerreiro conquista o território, mas é o cronista quem decide quem realmente venceu. O trabalho produz fatos temporários. O pensamento cria verdades eternas. E as verdades moldam gerações inteiras de obedientes. O governante astuto sabe que a esperança é mais útil que o castigo. Promete recompensas futuras e obtém fidelidade presente. É assim que o esforço perpetua a servidão voluntária. O homem esgotado, acreditando no amanhã melhor, esquece que o hoje já lhe foi roubado. Trabalhar intensamente é o ritual moderno da fé cega. Cada tarefa é uma prece ao Deus do mérito, mas esse Deus é surdo. Ele só escuta os que transformam o esforço em influência real. O sábio trabalha pouco, mas cada gesto seu pesa o bastante para mover destinos inteiros. Todo poder nasce da observação atenta. O homem comum trabalha mecanicamente. O sábio observa o trabalhador com atenção. Quem domina o comportamento domina a produção. O segredo não é fazer mais, mas prever o que os outros farão. A mente que prevê governa sem levantar a voz. Os que mais trabalham raramente governam, pois estão presos ao instante presente. O poder exige distância estratégica. O príncipe observa como o caçador deixa a presa correr até se cansar completamente. Só então ataca com precisão. A paciência é a espada invisível dos estrategistas. A sociedade adora o esforço, porque teme a inteligência desperta. Um povo que pensa é difícil de guiar. Por isso, enche-se de tarefas, metas e distrações constantes. Assim, o homem acredita que avança quando apenas gira em torno das engrenagens que o consomem. A arte do comando está em fazer o povo desejar o que o mantém submisso. Que trabalhem com o orgulho inflado, que disputem quem se cansa mais. O governante nada impõe diretamente, apenas oferece medalhas invisíveis e o povo luta feliz por conquistá-las. Maquiavel ensinava: quem domina o imaginário domina o corpo. O trabalho é útil não pelo que produz, mas pelo que faz o homem acreditar. O servo cansado chama sua exaustão de destino inevitável. O senhor sábio chama a exaustão alheia de investimento. O erro do trabalhador é confundir movimento com progresso real. Muitos andam desesperados, poucos avançam de verdade. A velocidade é a ilusão preferida do poder. Enquanto as massas correm atrás do tempo, o governante o usa como moeda de troca. A pressa cega completamente. O cálculo enxerga tudo. As nações mais disciplinadas são as mais fáceis de controlar. A virtude da obediência, tão elogiada, é a irmã gêmea da submissão. O poder prefere o povo ordeiro ao povo sábio. A desordem gera ideias perigosas. A rotina apenas hábitos e servidão elegante. O homem que questiona o sentido do trabalho torna-se ameaça imediata ao sistema. Por isso é ridicularizado publicamente. Chamam-no preguiçoso, sonhador, inútil. E assim o sistema protege a si mesmo, rotulando o pensamento como fraqueza. Pensar é o mais perigoso dos ofícios. A verdadeira riqueza está no domínio do próprio esforço. Trabalhar é nobre, desde que o fruto seja seu. Mas quem labuta por metas alheias colhe apenas cansaço. O sábio escolhe seus senhores com extrema cautela, e se pode, torna-se um deles. O poder não teme a revolta violenta, teme o esclarecimento. O rebelde pode ser morto fisicamente. O lúcido jamais pode ser dominado mentalmente. Por isso, o trabalho duro é exaltado constantemente. Ele ocupa as mãos e apaga a lucidez. A servidão moderna é voluntária e veste terno. Quem controla o significado das palavras, controla as ações das massas. Chamaram trabalho de virtude e descanso de preguiça.
As massas acreditaram. Assim, o cansaço virou honra e a pausa, culpa. O poder nasce quando a moral é moldada conforme a conveniência. O servo moderno não usa correntes de ferro, usa metas. Ele próprio as aperta no pescoço e chama de propósito de vida. A astúcia do sistema não está em forçar o homem a trabalhar, mas em fazê-lo desejar o fardo que o aprisiona. A servidão feliz é a mais duradoura. O governante inteligente não destrói o livre-arbítrio, apenas o guia. Dá às massas escolhas previsíveis e elas se sentem livres. A ilusão da decisão é o cimento da obediência. Trabalham acreditando escolher, mas seguem caminhos já traçados. Nada é mais útil ao poder do que um povo cansado. A fadiga reduz o desejo. O desejo reduz a rebeldia. O homem exausto não sonha com revoluções, sonha com feriados. E o governante sorri em silêncio, pois sabe que o descanso controlado é forma de domínio. Os que trabalham pelo medo se tornam previsíveis. Os que trabalham por vaidade, eternos servos da aprovação. O verdadeiro livre é o que conhece seus limites e os usa como armas. O domínio próprio é a única forma legítima de soberania humana. Os poderosos conhecem perfeitamente a psicologia da esperança. Dão migalhas, prometem banquetes. As massas cegas pela expectativa trabalham mais do que são pagas. O futuro é o melhor chicote invisível. Quem acredita no amanhã melhor, esquece o valor do agora. A produtividade é o novo dogma sagrado. Não se mede mais a sabedoria, mas a entrega. O homem tornou-se máquina orgânica, útil enquanto produz. Maquiavel diria: um servo cansado é mais confiável que um sábio descansado. A fadiga é política de Estado. Quem pensa em excesso é perigoso para a ordem. Por isso a sociedade exalta a pressa, os prazos e as metas. Pensar é pausa, e a pausa é subversão. O poder prefere o ruído constante do trabalho ao silêncio perigoso da consciência. O barulho distrai as massas. A reflexão desperta os gigantes. As civilizações que idolatraram o esforço sucumbiram ao cansaço coletivo. Nenhum império cai pela fraqueza do inimigo externo, mas pela exaustão dos próprios servos. A queda começa quando as massas confundem sobrevivência com propósito. Cansaço é forma de rendição silenciosa. Trabalhar intensamente é virtude para quem obedece, não para quem comanda. O poder nasce do cálculo refinado, não do cansaço físico. Maquiavel sabia perfeitamente. Quem controla o tempo e o desejo controla os corpos. O trabalho é só o véu. Por trás dele move-se a verdadeira vontade. A primeira liberdade é a consciência. O homem que percebe o engano já deu o primeiro golpe no poder. O sistema teme o lúcido, pois ele trabalha apenas por escolha consciente. E quando o trabalho deixa de ser dever, transforma-se em ferramenta de domínio. Libertar-se do mito do esforço não é abandonar o trabalho, é mudar sua natureza. O sábio não busca tarefas, busca efeitos. Ele trabalha menos, mas faz valer cada gesto. O servo mede o suor. O príncipe mede o resultado. Essa é a diferença fundamental. O mundo pertence aos que sabem delegar. O tolo acumula funções desnecessárias. O sábio distribui peso. Nenhum general vence carregando armas. Ele vence escolhendo quem as carrega. O poder é o uso inteligente do esforço alheio, não o sacrifício pessoal. O trabalho do sábio é invisível. Parece ocioso, mas move impérios inteiros. Suas armas são palavras, gestos e silêncios. Ele entende que a influência é mais eficaz que a força. E quem influencia, ainda que sentado, move montanhas sem levantar poeira. Maquiavel ensinaria: não deseje parecer trabalhador, deseje parecer indispensável. O esforço pode ser substituído a qualquer momento. A mente estratégica jamais. Aquele que entende seu próprio valor já não precisa provar nada ao relógio nem ao patrão. A mente livre age por intenção, não por impulso. Trabalhar menos exige mais controle.
É preciso disciplina para recusar o ruído, coragem para dizer não. A verdadeira força é seletiva. O sábio escolhe o que vale seu tempo e o que merece seu silêncio. Os que controlam o próprio tempo tornam-se senhores de si. O servo vive atrasado constantemente. O sábio vive preparado. A pressa é filha do medo. A calma é irmã da certeza. O poder não está em correr, mas em saber quando andar e quando permanecer imóvel. Não é o trabalho que eleva o homem, mas a consciência de por que o faz. O ignorante busca sustento. O lúcido busca sentido. Quando a ação nasce da intenção, o trabalho deixa de ser peso e se torna arma. O esforço consciente é revolução silenciosa. O sábio não busca aplausos vazios. Busca influência duradoura. Trabalha em silêncio, mas seus efeitos ecoam por gerações. O servo grita seu esforço desesperadamente. O príncipe cala e colhe respeito. O som do poder não é o martelo. É o silêncio que comanda o ruído. Quem domina o tempo, o silêncio e o propósito, torna-se intocável. O sistema não pode controlar quem não deseja competir. Maquiavel sorriria. O maior ato de poder é recusar o jogo e ainda assim vencer. O descanso estratégico é arte de reis. O sábio entende que a maior força está na influência sutil. O poder bruto desgasta rapidamente. O poder sutil multiplica eternamente. É preferível mover 10 homens com uma ideia do que mover um corpo com esforço. A mente que inspira é mais temida que o braço que executa. O governante hábil não ordena diretamente. Sugere com maestria. Deixa que os outros desejem o que ele precisa. Assim transformam sua vontade em missão. A arte do comando é fazer com que os homens creiam agir por si mesmos enquanto seguem outro desígnio. A manipulação não é malícia, é ciência. O poder nasce do entendimento profundo das paixões humanas. O sábio observa com atenção. Uns querem reconhecimento, outros segurança. Conhecendo o desejo de cada um, ele distribui tarefas e colhe obediência sem violência. Quem busca autoridade deve cultivar mistério. O homem previsível é fácil de ignorar. O enigma, ao contrário, atrai respeito magnético. O silêncio calculado é discurso mais eloquente que o grito desesperado. Maquiavel diria: quem fala pouco, comanda muito. O trabalho visível atrai comparações. O invisível gera reverência. O príncipe não mostra esforço, mostra resultado concreto. As massas creem em quem aparenta tranquilidade, não em quem demonstra suor. A calma é o perfume do poder, rara, discreta, irresistível. O sábio não compete com o trabalhador. Ele o inspira, deixa que o outro se canse, pois o cansaço o torna dependente. O esforço cria necessidade, e a necessidade busca liderança. Assim, o líder nasce da fadiga coletiva e da serenidade individual. Todo homem poderoso aprende cedo que o elogio é moeda. E como toda moeda deve ser gasta com cálculo. Um simples reconhecimento pode valer mais que ouro. Aquele que domina o elogio com moderação, conquista almas sem usar grilhões. O trabalho coletivo é campo fértil para o poder sutil. O sábio planta ideias profundas e colhe ações. Ele não disputa cargos, cria funções. Assim, quando o chefe muda, sua influência permanece intacta. O poder verdadeiro não tem crachá, tem raízes. O sábio jamais desperdiça energia explicando-se. O homem que se justifica em excesso parece culpado. O silêncio estratégico gera dúvida. E a dúvida é irmã do respeito. O sábio permite que o mistério trabalhe por ele, enquanto os outros se desgastam provando valor. O segredo do poder é parecer necessário, sem jamais parecer dependente. Aquele que todos precisam, mas que nada precisa, torna-se centro invisível da ordem. É o eixo que move o império sem fazer barulho. Essa é a vitória absoluta do cálculo sobre o esforço. Conquistar o poder é arte, mantê-lo é ciência. Muitos ascendem pela astúcia, poucos permanecem pela prudência. O sábio não teme rivais externos,
teme o próprio descuido. O trono é leve, mas escorregadio. Um gesto impensado pesa mais que 1000 vitórias anteriores. O poder não se sustenta pela força bruta, mas pela vigilância constante. O governante sábio dorme com um olho aberto sempre. Confia pouco, observa muito. O inimigo não está fora, mas dentro. É a soberba que nasce quando o sucesso parece permanente. Jamais confunda respeito com amor. O amor muda com o vento. O respeito resiste à tempestade. O homem prudente prefere ser temido com dignidade a ser amado com piedade. A afeição prende temporariamente. O temor protege eternamente. A emoção é frágil. A prudência é duradoura. O sábio distribui recompensas como quem dosa veneno. Muito mata, pouco irrita, o equilíbrio é virtude rara. Dar poder demais a um aliado é criar um futuro inimigo. O segredo da liderança está em manter todos satisfeitos, porém dependentes. O silêncio do governante vale mais que 1000 promessas. As massas temem o que não compreendem. O líder que fala em excesso revela fraqueza. O verdadeiro comando é discreto, pois o mistério sustenta a autoridade. O poder, como o ouro, perde valor quando exposto. Aqueles que desejam manter o poder devem mudar antes que o tempo os mude. A estagnação é o veneno dos reis. O sábio adapta-se, mas jamais se rebaixa. Ele muda a forma, não a essência. O poder é rio. Quem tenta contê-lo, afoga-se nele. O governante prudente cultiva aliados, não amigos. A amizade exige sinceridade. A aliança exige utilidade. E no jogo do poder, o útil vale mais que o leal. O amigo quer igualdade. O aliado aceita hierarquia. A diferença é sutil, mas decisiva. Nunca se mostre completo. O mistério alimenta o respeito. A transparência é virtude para os fracos que nada têm a esconder. O sábio mantém sombras em torno de si. O homem previsível morre cedo no tabuleiro. O enigmático reina por décadas. O poder não se defende com muros, mas com percepções. Quem controla a narrativa, controla a multidão. Um rumor bem plantado vale mais que um exército inteiro. A reputação é escudo e espada. Quem domina o que dizem sobre si, reina mesmo ausente. Maquiavel diria: o poder não é possuído, é administrado. Pertence àquele que entende seu fluxo. O sábio não tenta dominá-lo, apenas orienta sua corrente. Quando as massas mudam de crença, ele muda de direção. Assim governa sem parecer mudar. O poder não é herança, é influência. Títulos se perdem com o tempo, mas a ideia permanece eternamente. O sábio governa de tal modo que, mesmo ausente, continua presente nas mentes. Quando o corpo se vai, o exemplo governa por ele. Essa é a imortalidade do estrategista. A sucessão é o maior teste do poder. O fraco forma discípulos obedientes. O sábio forma herdeiros astutos. O servo busca clones. O governante busca mentes. O império que depende de um homem está condenado. O que depende de uma ideia sobrevive. Jamais confie em quem não ambiciona nada. O desejo é a centelha da ação. Um homem sem ambição é ferramenta sem corte. O sábio, porém, mede o tamanho do desejo alheio. Se for pequeno, o usa. Se for grande demais, o elimina antes que o desafie. A história esquece os reis generosos, mas venera os astutos. As massas admiram a bondade, mas obedecem à inteligência. A clemência é bela, mas o cálculo é eterno. Maquiavel diria: ser justo é bom, ser temido é necessário. Escolha o que sobrevive. Nenhum poder é absoluto. Tudo o que sobe precisa parecer acessível. O governante que se distancia demais cria revolta. Aquele que se mistura demais perde respeito. A arte está em ser próximo o suficiente para ser temido e distante o bastante para ser desejado. Os sábios compreendem que o controle não é prisão, é harmonia. Não se domina as massas com ferro, mas com ritmo. Cada ordem deve soar como melodia inevitável. O governante hábil transforma a obediência em música e o povo dança achando que escolhe.
A glória do poder está na discrição. Os grandes impérios ruíram quando seus governantes buscaram aplauso. O sábio prefere ser lenda a ser notícia. A fama dura um instante. O legado dura uma era. Quem precisa ser visto já perdeu o domínio. O homem prudente sabe quando recuar. Nem toda vitória merece celebração. Às vezes, a retirada preserva mais poder que o ataque. O impaciente conquista territórios. O sábio conquista tempo. E tempo é a moeda com que o destino se compra. O poder não se impõe apenas com ação, mas com ausência. A falta gera valor. Quando as massas sentem falta do líder, ele reina até no silêncio. A presença constante banaliza, a escassez consagra. Até o sol precisa do pôr para ser lembrado. O verdadeiro triunfo é manter o império após deixar o trono. Quando as ideias comandam sem o corpo, o poder alcança sua forma mais pura. O servo morre exausto. O sábio vive nas decisões dos que ainda seguem seu pensamento. Esse é o domínio eterno. Trabalhar intensamente é a piada contada pelos poderosos para distrair os servos. Enquanto uns suam, outros planejam. O esforço visível sustenta o poder invisível. Quem trabalha demais para viver não percebe quem vive muito bem sem trabalhar. A elite sempre entendeu que o trabalho é um teatro. Há quem atue, há quem dirija. O servo interpreta o papel de virtuoso. O senhor, o de espectador. O palco é o mesmo, mas o lucro do espetáculo pertence a quem escreve o roteiro. O trabalho excessivo é forma de censura. Quem está exausto não pensa. E quem não pensa não questiona. O poder moderno não precisa de tiranos. Bastam metas e prazos. A servidão perfeita é aquela que o escravo defende com orgulho. A verdadeira nobreza não está no suor, mas na estratégia. O homem que pensa como dono, ainda sem possuir, já está acima do que serve com devoção. O poder nasce na mente antes de nascer no trono. O resto é consequência da lucidez. Trabalhar intensamente é punição disfarçada de honra. O sábio trabalha pouco, mas com precisão cirúrgica. Um gesto calculado pode valer 1000 dias de esforço. A força cansa. O cálculo multiplica. O servo mede o esforço. O príncipe mede o efeito. Quem entende o jogo não rejeita o trabalho, mas o redefine. Trabalhar é manipular energia própria ou alheia em favor de um propósito. O tolo obedece à tarefa. O sábio cria a tarefa que o mundo precisa cumprir. Eis o labor do poder. A humanidade avança não pelo esforço coletivo, mas pela visão de poucos. Os trabalhadores constroem paredes. Os pensadores constroem civilizações. A mente é a única ferramenta que não se desgasta. O corpo cansa. O pensamento reina. Maquiavel não desprezaria o trabalho, mas o usaria como espelho. Ele diria: trabalhe, sim, mas para compreender, não para obedecer. O esforço cego alimenta impérios. O esforço lúcido cria reinos próprios. Essa é a fronteira entre servo e soberano. O homem moderno confunde ocupação com importância. Quanto mais faz, menos é. O sábio faz pouco, mas cada ato carrega sentido. O poder não está no fazer constante, mas no fazer certo. A pressa multiplica erros. O cálculo eterniza gestos. Trabalhar intensamente é piada, sim, contada por quem aprendeu a rir do suor alheio. O verdadeiro trabalho é pensar, planejar e mover mentes. O corpo serve à matéria, o pensamento à eternidade. O servo morre cansado, o sábio morre imortal. Se estas palavras despertaram algo em ti, deixa teu comentário abaixo. Dize-me, prefere ser o servo que sua ou o sábio que governa? Curte este vídeo, compartilha esta lição com quem precisa despertar e segue o canal. A sabedoria cresce quando é dividida entre mentes que estão prontas. O trabalho cega, o pensamento liberta, e apenas os lúcidos reinam.